Oi pessoal, tudo bem? Voltando com mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu não vim gravar um tema muito legal, mas preciso falar, né? Então vou gravar aqui hoje como aconteceu a morte da minha mãe. Para quem não sabe, na verdade eu tenho duas mães, perdi uma delas. Eu tinha duas mães, né? Perdi uma delas no começo do ano, mês de março. Estamos em maio agora, né? Tem 2 meses. Faz dia 21, faz 2 meses que eu perdi minha mãe adotiva. Para mim era a minha mãe, né? Era quem eu tinha de referência de mãe era ela. Mas enfim. Então, tudo aconteceu. Minha mãe morava no Pernambuco, eu moro aqui em São Paulo. Então, tudo aconteceu quando a minha mãe sendo diabética, né? A menina me ligou, a menina que cuidava dela, me ligou e falou pra mim assim: Osana, tô muito preocupada porque o pezinho da dona Rita, o dedinho dela, tá começando a. Tá ferido e tá começando meio que. Eu não sei a palavra certa que a gente fala, mas assim, meio que tava apodrecendo o dedinho. Então ela precisava fazer a amputação. E isso já tinha acontecido outras vezes, e sempre que acontecia, a gente tinha que levar no hospital. Ela levava ela no hospital, a família ajudava, né? E porque como eu vivia longe, eu não tinha como estar lá com ela quando acontecia, né? Então, assim, a família levava ela no hospital, fazia amputação, ela ficava internada uns dias e voltava para casa. Já tinha acontecido isso outras vezes, acho que 2 ou 3 vezes. Só que aí ela falou assim: eu tô com muito medo de levar ela para o hospital e acontecer, e por conta do Covid, né? Então, assim, ela ficou com muito medo de levar ela no hospital e ela pegar a doença e tal, né? Parece que estava escrito assim que ia acontecer exatamente isso. Aí tudo bem, eu falei assim, vai segurando as pontas, ver se. Aí ela disse, tô lavando com remédio em casa para ver se sara, se cicatriza esse ferimento. Falei, vai tentando, vamos ver, né? Aí todo dia ela me mandava mensagem, falava que não tava tendo resultado no que ela tava fazendo, até que chegou um dia que não teve outra alternativa e teve que levar ela no hospital mesmo. A gente vai passar uns cachorros aqui brigando. Então ela levou, chegou no hospital, ela me ligou, eu vi a minha mãe, porque assim, eu não tinha como ver, minha mãe morava em sítio. E eu não tinha como ligar e falar com ela direto. Antigamente ela tinha um telefone que eu tinha colocado, mas aí esse telefone ele deu problema e eu não consegui mais colocar outro lá. E enfim, lá é muito difícil acesso, é muito difícil comunicação. E como os meus pais já eram idosos, eles não sabiam mexer nessas coisas. Então ficava meio difícil, né? E eu também passava, às vezes, não conseguia ir lá direto, né? Só consegui ir de 2 em 2 anos, demorava mais por conta das condições mesmo. Então, assim, ela me ligou do hospital, eu vi minha mãe estava super bem, assim, aparentemente, estava bem rosadinha a pele dela, ela não enxergava, mas a menina fez chamada de vídeo, ela conversou comigo, estava lúcida, e eu falei, nossa, mãe tá tão bem. Gente, eu não consigo falar sobre esse assunto e não me emocionar, porque tá recente. Mas eu falei assim, nossa, mãe tá tão bem, graças a Deus. Só que a gente tinha esse medo, né, da doença e tal. Então aconteceu que ela ficou internada num hospital lá, na cidade chamada Uricuri, hospital regional. Só que sempre que a minha mãe ia para fazer esse procedimento, ela ia para Uricuri, mas de lá eles mandavam ela para Araripina. Então ela ficou lá acho que uma semana. E acabou acho que mais de uma semana. Acabou que não estava tendo pessoas para revezar com a moça, porque as pessoas, a maioria, na época que ela ia mais para trás, geralmente era a irmã dela, arrumava uma cuidadora e tal, mas por conta dessa doença, as pessoas estavam com medo de ir para o hospital, principalmente as pessoas que já têm um pouco mais de idade, tinha uns que nem aceitam mais no hospital para ficar por conta da idade. Meu pai, por exemplo, não pôde visitar minha mãe no hospital nenhum dia, porque ele não podia entrar. As irmãs dela também não, por conta da idade, né? E a gente sabe os perigos, né?
Então, assim, foi ficando muito difícil ter uma pessoa para revezar com a moça. E a moça tinha que voltar em casa, ela tem filhos. Então, ela começou a me ligar e falar, né? Que as pessoas não queriam ir revezar com ela. Então, o que aconteceu? Eu conversando com uma prima minha, que foi um anjo na minha vida, ela. E ela se organizou com a família, me ajudaram para mim poder viajar, assim, de última hora. De repente, eu tive que viajar para revezar. O plano era revezar com a menina e eu ficar 2 dias no hospital e ir para casa, porque eu também tenho 2 filhos e eu levei. E eu ficava no hospital, ia para casa e a menina voltava. Ai. E a menina voltava para casa dela e com 2 dias voltava para o hospital e assim sucessivamente. Esses eram os nossos planos. Quando a mãe tivesse alta, eu ficaria 1 semana ou 2 com ela na casa dela e depois, para tipo assim, ela ter uma recuperação. E depois eu voltava para São Paulo. A minha mãe ia conhecer o Caleb, porque ela não conheceu o meu filho. Isso é uma das coisas que mexe muito comigo. Ela não conheceu o meu filho mais novo, ela conheceu o mais velho. Ela gostava muito do meu filho mais velho, ela falava que era o netinho dela. Então o mais novo ela não chegou a conhecer. Então, tudo bem, viajei. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei lá na quinta-feira, eu já fiquei sabendo que ela estava com uma tosse. Ela tinha sido transferida para Araripina para fazer o procedimento. E lá no dia que ela foi para fazer o procedimento na sala, não deu, porque ela estava com anemia. Então ela voltou sem fazer esse procedimento. Aí ela começou com uma tosse. E de repente dessa tosse a gente já ficou meio assim, com medo de já ter pegado, né, a doença. Quando passou a sexta, eu fui pro sítio, para casa do meu pai, que eu tinha chegado na quinta na cidade. Lá tem que chegar na cidade, depois tem que pegar um ônibus, que não tem todos os dias, eu ia ter na sexta, para poder ir para casa do meu pai, para poder eu pensando no domingo ir para Araripina, voltar para a cidade, pegar um ônibus e uma perua lá e ir para Araripina. Só que aí quando eu cheguei na casa do meu pai, eu dormi. Quando foi no sábado de manhã, chegou um cara que mora lá, vizinho, né, da gente. E ele já chegou comentando que tinha saído o resultado do exame da mãe, que ela tinha pegado Covid. E que quem entrasse no hospital com ela não sairia mais, e quem só sairia com ela, sendo viva ou morta, mas só sairia com ela. Ou então teria que pagar uma outra pessoa para cuidar dela, que a gente já vinha pagando, a família já vinha se juntando e pagando mesmo, mas aí seria bem mais caro. Então eu decidi assim na louca, porque eu falei, eu vou. Aí o pessoal, minhas primas falaram, não vai. Eu fiquei tentando ter contato e não conseguia, não tinha internet, não tinha telefone, nada. Gente, vocês têm noção do que é você ficar desesperada? Soube da notícia 6 horas da manhã. Fui para casa da vizinha, que lá tinha internet, já a internet não estava pegando. Fiquei esperando uma pessoa para me levar de moto numa casa de uma prima minha que tinha internet. Também não estava, a pessoa não chegava. E eu fiquei até 10 horas da manhã, eu estava desesperada. Eu falei, não é possível que eu vou andar tanto de ônibus e eu não vou ver a minha mãe. Não é possível. Então, eu fui, 10 horas chegou a pessoa que eu estava esperando de moto, me levou na casa da minha prima. Consegui ter acesso à internet, falei com a minha tia que mora na cidade lá, que ela estava internada, e a minha tia disse, filha, pode vir, que quando for 4 horas da tarde, você estando aqui, você entra no hospital e fica com sua mãe. Então, gente, não passou na minha cabeça, assim, medo de coronavírus. Eu não tive medo de pegar coronavírus, eu já tinha pego já um tempo aqui, estava me recuperando ainda. Na verdade, eu ainda estou, porque até hoje eu não sinto cheiro de nada. Então, assim, eu não tive medo. Eu falei, eu não medi, assim, o que poderia acontecer meus filhos. Eu deixei meus filhos na casa da prima da tia do pai deles. Eu falei, eu vou. Aconteça o que acontecer, eu quero estar perto da minha mãe. Eu peguei, fui para um distritozinho. Quando eu cheguei naquele distrito, não tinha carro para mim ir para o hospital encontrar, para poder ver ela. Passou um cara de moto falando que ia para a cidade de Araripina e foi isso que eu fiz. Eu falei, você me leva, moço? Ele falou, levo. Eu falei, então tô indo agora. Peguei a moto, fui com o cara sem nunca ter visto.
Então, assim, cheguei lá no hospital quase na hora de entrar, entrei, a assistente social conversou comigo e falou assim, você sabe a real situação da sua mãe? Eu falei, eu soube que ela pegou Covid, ela disse, pois é, você vai entrar e você não tem dia para sair, você concorda com isso? Você pode ficar? Eu falei, eu tenho 2 filhos, e estão ficando na casa da tia do pai deles e tal, e vai para casa da avó e vai ficar assim, entre uma família e outra, até conseguir. Aí ela falou assim, olha, pensa, quem tá precisando de você nesse momento é sua mãe. Seus filhos, eles estão bem. Então eu entrei no hospital, vi minha mãe. Minha mãe tava deitadinha assim na cama, sabe? Bem quietinha assim, sem... Eu não tava mais aquela pessoa que eu tinha visto na chamada de vídeo. Aquela pessoa assim, que estava alerta, que estava esperta. Ela estava bem decaída mesmo. A assistente social falou que à noite a saturação dela tinha caído muito, que ela estava bem mal. Mas eu entrei, ela me reconheceu, ela quis chorar, e a assistente social falou com ela assim, não chora, porque senão a senhora vai cair a saturação. Aí ela se acalmou, ela perguntou pelo pai dos meus filhos. Ali ela ainda acho que perguntou pelos meus filhos e tal, e fiquei ali com ela. Foram 12 dias, gente, sem sair, sem pôr a cara para fora do hospital. 12 dias. Ela não dormia à noite, ela dormia durante o dia inteiro, e à noite ela não dormia direito. Então à noite ela pedia muita água, a boca dela era muito seca, muito seca. Ela pedia muita água, ela ficou usando sonda para fazer xixi, ela estava com um problema nos rins, afetou os rins, o pulmão, e estava tudo com alteração, né? E o pezinho dela já tinha sido amputado. Ela estava com a ferida cicatrizando. Se fosse só a questão do pé, ela teria voltado para casa. Mas aí entrou essa doença, né? Eu fiquei dentro da ala de Covid esses 12 dias. Aí apareceu uma amiga minha lá, com a avó também. A gente acabou que a gente ficava muito junto. O único lugar que a gente saía assim era lá para fora, para debaixo do pé de manga, esparecer um pouco, conversar um pouco, mas eu não podia sair para fora do hospital, eu não podia revezar com ninguém. Minha mãe pedia todos os dias por a menina que cuidou dela. Todos os dias ela perguntava, queria dar um abraço na menina, e ela não conseguiu fazer isso. Aí quando foi com 12 dias, eu sei que minha mãe, ela pedia água direto, ela perguntava por essa menina, ela perguntava pelo meu pai, às vezes ela não sabia onde estava, e começou a oscilar, sabe, a cabeça dela, ela já não estava mais raciocinando direito, mas ela só queria essa menina. Ela dizia, queria dar um abraço na neguinha dela, ela falava na minha neguinha, queria dar um abraço na minha neguinha, queria tanto dar um abraço, isso me machucava tanto, eu saía para fora e ia chorar. Eu queria poder pegar essa menina e levar para dar um abraço nela, sabe? Era o que eu mais queria, era que ela tivesse reencontrado essa menina. Eu acho que era uma despedida. E eu sentia que era uma despedida, que ela queria despedir da menina. E eu estava assim meio que conformada, porque eu sabia que a minha mãe não ia sair dessa. No fundo eu sabia. Eu sentia isso, né? Eu acho que eu conversava com as enfermeiras, eles não dão muito assim para falar para o pessoal, sua mãe não vai melhorar, eles não falam isso. Mas teve uma enfermeira que conversou comigo e ela falou assim, você sabe que foi passando os dias, a minha mãe não queria mais comer, ela não queria mais, ela só tomava água e mingau às vezes, aí foi cada dia diminuindo e eu vi que ela estava se entregando. Aí a enfermeira virou para mim e falou assim, olha, você sabe que a sua mãe, ela tá se entregando, né? E, assim, se você conseguisse levar sua mãe para casa, talvez sua mãe tivesse até um velório. E se sua mãe falecer aqui, sua mãe não terá velório. Ela vai sair daqui e vai ser colocada num saco e vai ir pro enterro, né? Então, mas eu sabia que era impossível conseguir tirar ela de lá. Não ia conseguir.
Apesar dela já ter passado da fase de transmissão, porque já tinha muitos dias que ela estava com a Covid, mas era impossível tirar ela de lá. Quando chegou nos 12 dias, eles falaram pra mim que a minha mãe precisava de... Nos 11 dias, eles falaram pra mim que a minha mãe precisava de UTI. E não tinha UTI na cidade. Então a minha mãe foi colocada num cadastro que chama... eu nem lembro como que era. Eu sei que ia da Bahia... Pernambuco, Bahia. Minha mãe foi colocada nesse cadastro. Gente, as enfermeiras de lá, eu não tenho o que reclamar. O atendimento, eles eram muito legais comigo. Então a minha mãe foi colocada no cadastro que chamava PEBA, né? PEBA mesmo, né? Que era de Pernambuco a Bahia. E saiu no outro dia. Eu torcendo para que saísse uma vaga na Araripina mesmo. Não conseguimos a vaga. No outro dia saiu a vaga em Petrolina. Aí ficou aquela, você vai, uns diziam que eu podia ir para fazer a internação dela, outros diziam que eu não podia ir. Eu falei, se eu puder ir, eu vou. Aí as pessoas da família tudo preocupado comigo também, porque eu já estava muitos dias no hospital, muitos dias. Tipo, 12 dias sem dormir, sem se alimentar direito, também já estava meio que ficando fraca, né? Eu falei, mas quem tá na chuva é pra se molhar, né? Se eu tô aqui, eu vou e eu não vou largar o pé dela num segundo. Então, eu fui pra Araripina, pra Petrolina, é uma cidade que leva, em média, aí 3, 4 horas, mas a ambulância anda muito rápido. Também porque tem o... A gente vai com balão de oxigênio. Minha mãe foi o caminho inteiro pedindo água. E eu cuidando dela ali, né? Do lado dela. E a última imagem que eu vi da minha mãe, eu dei um beijo nela. Um beijo assim, na ambulância, ela saiu e eu fui assinar. Eles levaram ela lá pra dentro, né? E eu fui assinar o papel da internação. E eu falei com a mulher, eu posso ainda ver ela? Ela falou assim, fica aqui no corredor. Quando ela passar, você vê. Mas quando eu cheguei no corredor, que ia pro elevador, gente, eu não queria chorar. Quando eu cheguei no corredor que ia pro elevador, os maqueiros já estavam descendo só com a maca. Minha mãe já tinha ficado lá em cima. Ela foi internada no Neurocard lá em Petrolina. Eu voltei pra casa, gente, eu chorei muito nessa ambulância. E voltei pra cidade. Dormi na casa de uma amiga minha, as pessoas ficavam meio que com receio de receber, por conta que estava ali dentro de um hospital há 12 dias, na ala de Covid e tal. Entendo, né? Que é difícil. E fui para casa de uma amiga e nisso eu falei, eu vou ficar aqui na cidade, eu vou ficar esperando o resultado. Ou minha mãe vai sair viva ou vai acontecer o pior. Todos os dias eu recebia boletim médico por telefone. Gente, aí passou 20 dias e eu pelas casas com criança, aí voltei, falei, vou passar um final de semana na casa do meu pai, que foi justamente no domingo que a minha mãe faleceu. Falei, não, eu vou, como eu tinha a minha prima e a filha dela, que foi um anjo na minha vida, como eu tinha elas duas, que recebia também boletim, falei, eu vou para o sítio e o hospital vai entrar em contato com vocês e vocês me dão notícia. Lá a internet já está funcionando na casa da menina que cuidava da minha mãe, que era filha da tia do pai dos meus filhos. Tudo família, né? Aí eu falei, eu vou pro sítio, porque eu vou aproveitar esse final de semana, eu vou passar com meu pai. E quando for na semana que vem, se não tiver nenhum resultado, eu vou embora, porque tinha tarefas da escola do Enzo, tava tudo atrasado, minha vida tava tudo, sabe, assim, parado. Aí eu falei, eu preciso voltar para São Paulo. Por mais que não aconteça nenhuma novidade, eu vou ter que voltar e qualquer coisa eu deixo os documentos dela com a Elza, que é a minha prima, para retirar ela do hospital. Porque o meu irmão, ele não foi lá, né? É outro assunto que eu não quero nem mencionar aqui. Então, assim, eu decidi. Fui para o sítio no domingo, acho que na quinta, passei a quinta, sexta. Aí sábado, domingo, eu falei, segunda-feira eu volto para a cidade, eu vou para Petrolina, que eu tenho uma irmã em Petrolina, que é minha irmã biológica. Na segunda, né, eu vou para
Eu falei, na semana eu vou pra Petrolina, qualquer dia, resolvo ir pra Petrolina e de lá eu vou embora. Porque não tá tendo resultado, já tem mais de 20 dias que eu tô aqui. Já tinha um mês que eu tinha viajado e mais de 20 dias que a minha mãe tava no hospital. Já tinha mais ou menos um mês, por aí. Então eu fui pra cidade na segunda. Eu passei o final de semana com meu pai, fui na casa das pessoas lá que deu pra ir. E na segunda eu fui pra cidade. Chegando na cidade, e a minha mãe, ela já tinha falecido. E eu não sabia. Ninguém avisou pra gente. Disse que tinha tido pane nos telefones e tal. Aí chegando na cidade na segunda, à noite, a minha irmã falou assim, por que você não vem pra Petrolina amanhã? Porque amanhã eu tô de folga. Gente, parece que as coisas acontecem assim, da maneira certa, sabe? Quando é pra acontecer. Então eu falei assim, sabe que é mesmo? Arrumei minhas malas e fui pra Petrolina de manhã, na terça-feira. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, e sendo que a minha mãe ela estava internada em Petrolina também. Quando eu cheguei na casa da minha irmã, aí eu mexi no telefone, tudo normal. Eu não tinha recebido ainda notícia da minha mãe desde o domingo. Eles não estavam dando notícia para minha mãe, da minha mãe. Mas acontecia às vezes de um dia eles não ligar, só que nesse dia passou geralmente final de semana, quando era domingo eles não ligavam. Só que passou o domingo, a segunda e eles não ligaram e a terça eles não tinham ligado ainda. De manhã, até 11 horas. Quando foi umas 11 e pouco, eu tinha colocado meu celular no carregador. Aí acho que foi umas 11h10 por aí, mais ou menos 11h30, não lembro. Só sei que quando eu veio aquele estalo, sabe? Deixa eu dar uma olhada no meu celular para ver se tem alguma mensagem. Quando eu olhei no meu celular, tinha umas 20 ligações da minha prima, da filha da minha prima. Tinha não sei quantos áudios que eu não conseguia ouvir. Eu só conseguia ouvir o primeiro. Ele falou assim, Osana, onde é que você tá? Eu tô te procurando. Osana, o hospital ligou. Tia Rita faleceu desde domingo. Gente, parece que eu subi assim do chão. Eu comecei a gritar, eu fiquei louca. A minha irmã estava assim. Aí a minha irmã dizia, você quer que eu vou te levar no hospital? Eu, gente, pelo amor de Deus, dá um jeito de me levar no hospital agora, para mim poder ir tirar minha mãe de lá. Então eu fui para o hospital. Chegando no hospital, a papelada já estava tudo ok. Gente, aí vieram me explicar que é porque os telefones tinham dado pane, eles não conseguiram ligar. Mas a gente sabe, né, que o pobre sempre é tratado assim, né, com descaso. Então, eu fui lá, assinei a papelada, eu não quis nem discutir, não estava com cabeça para isso. Assinei a papelada e fiquei lá na rua, sentada, ó, esperando a funerária vir. Ó. E minha prima, a filha da minha prima, que é a Mísia, ela estava resolvendo a papelada lá na cidade de Trindade, para poder a funerária ir buscar minha mãe em Petrolina. Ela foi pagar, ela foi fazer a questão assim do translado do corpo, né? E até que quando eles vieram chegar em Petrolina para pegar o corpo da minha mãe, já eram 4 horas da tarde. E eu lá, morrendo de dor de cabeça, sentada no meio da rua, andando para um lado e para o outro. Não conseguia, meu telefone descarregava, eu pedia numa barraquinha para colocar para carregar um pouquinho, mas eu não conseguia responder todo mundo, eu não conseguia falar com todo mundo, estava muito nervosa. Até que chegou a funerária 4 horas da tarde, eu não sabia se eu ia com o corpo, se eu ia poder acompanhar o corpo. A minha irmã, se fosse você eu nem ia. Porque você não vai ver, porque você não vai participar, e vai ser um cansativo para você, porque eu teria que voltar no outro dia para Petrolina. E eu já tinha largado os meus filhos na casa da minha irmã. Meus filhos, eles já não podiam mais ver eu sair, que eles já ficavam assim, chorando, sabe? Porque eu estava largando eles nas casas das pessoas, assim, que para eles era família, mas eles não conheciam, né? Então, eu falei, olha, se a funerária não me levar, realmente não tem como eu ir. Mas se o cara da funerária falar que você pode ir, eu vou. Eu não vou perder de reencontrar a minha família lá e de participar do enterro da minha mãe. Por mais que eu veja de longe, mas eu vou com ela até o último momento. Aí o cara da funerária, minha prima conversou com ele, e o cara da funerária falou que eu podia ir. Que eu poderia ir com ele sim. Aí eu fui. Gente, aí eu vim chegar a gente saiu de Petrolina, era mais de 5 horas. Ele foi deixar um cara em Juazeiro ainda. Voltou.
e me pegou. Gente, a gente foi chegar no cemitério, era 8 horas da noite. Meu pai não foi, ele disse que não aguentava. A menina que cuidava da minha mãe também não aguentou ir. Era à noite, ficou com medo e ficou passando mal também. Então foi eu e os sobrinhos da minha mãe e alguns parentes mais próximos, um irmão dela, uma cunhada e uma irmã dela. E a gente fez, graças a Deus, eles deixaram a gente entrar no hospital. No hospital não, eles deixaram a gente entrar no cemitério, né? A minha mãe eu não vi, ela foi reconhecida por mim por foto. Eu não cheguei, não pude ver, a gente não podia abrir o caixão porque ela já estava em decomposição também e por conta da doença. Minha tia ainda pediu para o cara da funerária se não podia abrir um pouquinho para ela ver a irmã dela. Só que não podia porque também estava em estado de decomposição, né? Então a gente fez o enterro. Gente, o momento mais difícil de perder sua mãe, para mim, foi o momento que eu vi jogando terra no caixão dela. Ali caiu a minha ficha, eu me desesperei. E eu saí assim, sabe? Sem chão. A pior coisa que você passa. Minha mãe fez 86 anos na UTI. Eu não pude ver ela, né? Ninguém pôde. Ela fez aniversário na UTI. Assim, o momento mais difícil foi esse. Quando eu vi jogando terra no caixão dela. Então, e minha cabeça parecia que ia explodir de tanta dor. Doía minha cabeça, eu tava passando mal, muito mal. A gente foi pra... A minha prima falou assim, você não dorme lá em casa hoje? Pode dormir, vai dormir lá em casa hoje com a gente. Aí eu fui. Gente, eu não dormi. Tipo assim, eu tomei não sei quantos remédios pra dor de cabeça, não passava. Aí eu cochilei um pouco, mas toda hora que eu acordava eu lembrava. No outro dia de manhã, aí a minha prima, eu ia voltar para Petrolina, porque eu tinha deixado os meus meninos. Aí a minha prima falou assim, não volta hoje, você vai ficar com a consciência muito pesada, que você não foi visitar seu pai, vai ver seu pai. Porque ele não foi no velório, não foi no enterro, né? Então vai ver seu pai primeiro. Eu fui ver meu pai. Aí eu conversei com uma amiga minha, ficamos procurando moto para me levar lá no sítio para ver meu pai, que é longe, né? Aí quando Aí uma amiga minha disse que ia pra casa dos pais dela e eles são da mesma igreja que a minha mãe. Eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre como eu fiquei chateada com as pessoas da igreja. Aí ela me levou de moto. E a gente foi visitar meu pai. As pessoas, tinha gente que não tava nem sabendo da própria igreja dela, não tava nem sabendo. E a gente foi visitar ele. Quando a gente chegou lá, eu conseguia ficar na sala. Mas quando eu passava para a cozinha, pro quintal, lá para frente, assim, o terreiro da cozinha, eu não conseguia mais. Parecia que eu estava vendo ela. Aí ele conversou e tudo, graças a Deus ele estava até... Ele teve umas horas que ele chorou. Eita, gente, tem alguém ligando aqui. Deixa eu dar um pause. É que eu gravo do celular. Aí teve uma hora que ele chorou, mostrou a foto dela, falou que tinha sido 51 anos de casado. E assim, gente, você fica casado com uma pessoa 51 anos e você não poder se despedir daquela pessoa na morte dela deve ser muito duro. Aí eu visitei ele, passei ali à tarde com ele, fui visitar a menina que cuidava dela, cheguei lá, ela estava chorando, sentada assim lá fora, olhando um monte de roupa no varal, e ela falava assim, que sempre lavava as roupinhas da minha mãe e ia com pressa para poder dar banho nela todo dia, né? Então, assim, foram 10 anos praticamente, completar 10 anos em outubro. 10 anos cuidando da minha mãe. Eu sei que ela tinha um amor muito grande pela minha mãe e ela não pôde se despedir dela. E minha mãe também deve ter ficado muito sentido não ter visto ela, né? Mas, enfim, foi assim que aconteceu. A minha mãe ficou um bom tempo internada. Meu pai sabia exatamente os dias, acho que foi 45 dias, mais ou menos. Eu fiquei com ela 12 dias. Ainda sou muito grata a Deus por ter conseguido ficar esses dias com ela, que foi um momento nosso,
despedida e consegui ver o enterro da minha mãe, porque era o maior medo que eu tinha na vida era de perder minha mãe, não conseguir chegar a tempo de ver. Quem mora longe dos seus pais, acho que vai se identificar e deve sentir esse medo. Que o maior medo da vida da gente é perder um pai, uma mãe e não conseguir chegar a tempo de enterrar o seu pai e sua mãe. Graças a Deus eu consegui ver minha mãe. Agradeço demais a família que ajudou para me poder estar lá. Eu senti que eu fiz o meu papel de estar ali do lado dela no momento, naquele momento, no enterro dela. Porque minha mãe não merecia, ninguém merece passar por aquilo ali, falecer e não ter um velório decente, não ter a família ali do lado, não ter uma oração. Foi uma coisa que me entristeceu muito. Eu achava que um dia, quando minha mãe chegasse a partir, ela ia ter um velório muito bacana, porque minha mãe tinha muitos parentes, minha mãe era da igreja há 25 anos e não teve. Mas eu estava ali. Eu e as minhas primas, minha prima e alguns parentes dela que realmente se importavam, estavam ali. E eu agradeço muito pelos sobrinhos dela que teve ali, que fez o enterro dela. A irmã dela que estava, que mesmo de idade, não deixou de acompanhar. O irmão dela, cunhada, a gente, minha prima, é a filha dela. Então, assim, as pessoas realmente mais próximas estávamos ali, e eu estava. Então, eu sou muito grata a Deus por eu ter tido a oportunidade de enterrar minha mãe. Então, voltando, gente, aí eu fui, visitei meu pai, quando foi acho que isso, na quarta que eu visitei ele. O enterro da minha mãe foi na terça, minha mãe faleceu dia 21, no domingo. A gente só ficou sabendo na terça, o enterro dela foi na terça mesmo. Na quarta eu visitei meu pai e na quinta voltei para Petrolina. Sexta-feira eu viajei. Acho que na quinta eu voltei para Petrolina, foi? Na quinta eu voltei para Petrolina de manhã e na sexta-feira eu viajei para São Paulo. Comprei passagem, acho que na quinta mesmo. Não lembro direito. Ou foi no sábado que eu saí para São Paulo. Foi uma coisa assim. Eu sei que... eu acho que foi... Eu não lembro se foi na sexta ou foi no sábado, mas foi um dia assim, né? Eu não sou muito boa de data. Mas foi isso que aconteceu, né? Minha mãe partiu, vai fazer 2 meses. Gente, é muito difícil. E por mais que você mora longe, é muito difícil você imaginar que você não tem mais aquela pessoa ali. Que quando eu ia visitar ela, quando eu saía, ela ficava chorando tanto. E eu chorava tanto também na despedida. E dessa última vez eu vim chorando, mas eu sozinha. Eu sabia que eu não tinha mais minha mãe ali. Mas enfim, né? Eu ainda sou grata por ter podido passar aqueles dias com ela e participar do enterro dela, que, querendo ou não, um momento importante. Foi um ciclo que se encerrou.